Olá, tudo bem? Hoje a leitura é um pouco diferente. Eu vou fazer aqui de vez em quando essas leituras que serão SOS dos signos. E de vez em quando, né, eu vou sortear aí um signo que está precisando muito de uma leitura, de uma ajuda, de um conselho, de mensagens, enfim. E eu selecionei aqui, fiz um sorteio e veio muito forte o signo de Escorpião. Por algum motivo, pelas situações atuais, o signo de Escorpião aí deve estar passando por um período de baixa, por um período aí que está precisando muito de alguma resposta, de algum sinal, enfim. E vamos trabalhar aqui, né? Eu já faço as leituras do Sol, né? Dos signos solares aqui todo mês, e de vez em quando eu vou fazer esse SOS dos signos, que com certeza aí vai ajudar. Essa leitura serve tanto para você que está lidando com alguém de escorpião, ou se você tem esse signo forte no mapa, então com certeza vai ter aqui alguma mensagem que vai servir para você. E o que não servir também, com certeza pode servir para outra pessoa, né, que tenha esse signo ou que está lidando com alguém desse signo, então é importante que você também compartilhe essa mensagem. Vamos lá. Para representar vocês aqui na mesa, eu tirei com a carta do tarô egípcio. E a carta que veio para vocês, né, que esse tarô ele tem as representações dos signos, enfim, e saiu a carta da roda da fortuna. E aqui se chama a retribuição. Então aqui a gente já está lidando com viradas, e como a gente está, é uma leitura SOS, então é uma virada negativa, né, um período de baixa, com certeza. Então, o signo de Escorpião aí levou um sacode da vida de alguma forma, mais para baixo. E aqui, né, pelo tarô do Lenormand, né, que é mais conhecido como baralho cigano, veio cartas que simbolizam muito trabalho, família e também questões gerais, assim, questões gerais que vão pintando na nossa vida, que vira e mexe a gente tem que aí lidar, né? Que pode ser saúde, pode ser mudanças, e como a gente está falando de virada, então aqui está falando de mudanças também. Mas que aqui fala muito sobre começo, então não é assim aquelas coisas que já estão pré-estabelecidas. Então podem ser situações que pintam, mas que abalam um pouco, porque aqui também fala muito de estrutura, né? Saiu a carta da âncora e a carta da árvore. A carta da árvore é uma carta muito estável, então aqui está falando muito das raízes da pessoa, da vida dela familiar, das pessoas da família dela, das pessoas do núcleo dela, também da saúde física dela, do físico dela. E a carta da âncora, ela também fala de estabilidade, mas a âncora ela pode mudar, né? A representação desse arquétipo ele pode mudar. Você pode ora estar ancorada em algum lugar ou depois você muda e vai se ancorar em outro lugar. E ela está muito ligada a trabalho. Então, assim, a gente está falando aqui muito sobre a vida estrutural da pessoa, né? Mas a base aqui também fala muito de família. Então, são situações aqui, eu acho que aconteceram situações novas, deu uma virada e essa virada impactou muito em trabalho, em família, saúde, saúde física, e, assim, nas estruturas da própria pessoa. Deu uma mexida aí. Então, assim, esses são os temas principais dessa baixa, né? O que tá pegando mesmo. E também veio a carta da cegonha, uma carta que fala de novidades, para alguns casos até aí gravidez, né? Tem pessoas aí que têm gravidez inesperada na família, né? Pode ser da própria família, pode ser a própria pessoa, enfim, ou naquele relacionamento, e isso também abala as estruturas, porque se não é programado, então com certeza, e se não é necessariamente um filho, fala de uma novidade aí. Pode até ser uma novidade boa, mas abala. Então, igual eu tô falando aqui do filho, né? Pode ser uma boa notícia, pode ser muito bom aí pro casal, pra família, enfim, mas dá uma balada também, porque, né, traz outros aspectos aí junto da nova situação. Então, assim, são energias nesse sentido. Então, assim, é uma coisa nova, é uma coisa que, sei lá, pode ser bom, mas que também abala. Aqui com o tarô, eu vou falar também das energias que vêm também. Depois, no final, a gente vai aqui ver os conselhos. Aqui no tarô mostra que
você tá numa fase, assim, de muita coisa vindo, eu vejo muita informação, pode ser também que você tá com muita ideia, com muita coisa na cabeça, mas assim, o que dá para perceber é uma pessoa que está com a cabeça muito cheia, cheia de perturbação, cheia de preocupação, cheia de pensamentos e também de informação que vem para ela, assim, ela não tá conseguindo filtrar. E também tem uma energia de perturbação, você fica um pouco perturbado, vem também essa preocupação, né, que eu falei, e tem uma vibe, assim, de a pessoa tá encurralada até com a própria cabeça dela. Eu acho que a sua cabeça tá tão cheia que você não consegue mais, sabe, assimilar coisas novas. Pode ser também que essa virada, né, você pode estar muito atarefado, com muita preocupação, com muita responsabilidade, aí vem mais uma e aí, tipo, aí dá uma pane no seu sistema. Eu senti isso, assim, eu não sei se eu vou pra frente, se eu vou pra trás, se eu vou pra direita, se eu vou pra esquerda, não sei, tô perdido. Tem uma energia também de que tá encurralado, mas tá encurralado com o turbilhão de pensamentos também. E assim, com certeza, né, teve uma bala aí na sua vida, aconteceu alguma coisa, aí já vem a carta da torre geralmente é, desestrutura. Alguma coisa desestruturou aí. Como saiu muito forte a energia da árvore. Então, assim, são situações fixas na sua vida. Alguma coisa veio aí e abalou situações fixas. Então, aqui vem a desestrutura. Alguma coisa pode ter ruído, algumas máscaras podem ter caído, e aí você ficou assim. Eu senti você muito para baixo, assim. E eu acho que é de onde você não esperava. E essas preocupações eu acho que você já tem normalmente. Eu vejo, assim, muitas coisas sob a sua responsabilidade. Então, vem uma coisa nova e sabe, deu uma balada geral. E não acho que você seja um foco disso. Eu não acho que a desestrutura veio com você. Eu acho que aconteceu e pegou você de alguma forma, te impactou. Mas eu não vejo você o agente principal dessa desestrutura. Eu acho que aconteceu ali, com certeza, para a maioria no seio familiar. Por exemplo, alguém, né, sei lá, casado, tem filhos, e ou vai ter mais um filho, e aí pega de surpresa, desestrutura totalmente, ou é, alguém ali da família que também ajuda muito ali no orçamento familiar, né? Perde o emprego, alguma coisa assim. Eu não acho que seja diretamente com você, mas te impacta, porque tem muito a ver com o tronco da sua vida, né? Que é as pessoas que moram com você, as pessoas que você se relaciona, que você convive ali. Então tem muito isso aqui nessa energia. E assim, para você, você tinha suas preocupações, você estava ali com, né, com algumas turbulências, mas para você isso aí estava certo, né? Aí, sei lá, uma perda aí de um emprego impacta muito. É algo assim que você não estava esperando. Então, por isso que vem assim esse lado também de não sei o que fazer, né? E agora, o que será? Mas assim, as outras energias falam de que você realmente não tinha muito ali a ver com essa desestrutura. Não vejo você um agente principal. Não vem isso com você, né? Não é porque você, não é você, por exemplo, que perdeu o emprego. Não é você que foi o fator, o protagonista dessa perda, mas é muito impactado com o que aconteceu. Mas aqui também as energias mostram que, apesar de tudo, né, mesmo que a gente não é um foco de alguma coisa que acontece, mas a gente vai ser influenciado e por algum motivo, né, como vem aqui você com a cabeça muito cheia, você já estava, né, e você também estava tentando impedir alguma coisa. Eu acho que quando você pega muita coisa para você fazer, quando você tenta resolver tudo, de alguma forma você está tentando evitar alguma coisa. Então, vem muito isso na sua energia. Eu acho que a sua surpresa ou o seu descontentamento é que você fez de um tudo. Tem alguns casos específicos aqui que essa desestrutura já era também um pouco esperada. Então, quando a gente fala também de relacionamento, às vezes você tá ali pegando até é, é, a parte do seu parceiro, né, tomando muita responsabilidade para si, tentando, sei lá, evitar, ou, sei lá, salvar um casamento, manter uma relação ali, ou no trabalho também, né? Eu tava tentando manter ali tudo
tudo sobre o meu controle. E de repente vem uma desestrutura e aí você perde tudo. Acaba assim soltando tudo que você achava que estava dentro do seu controle. Então, assim, de alguma forma, você não é o agente principal, mas você também ajudou a criar essa situação. Então, assim, as coisas elas não vêm também assim de forma solta na nossa vida. Tem porquê que está acontecendo, tem um fundamento. Então, você também tentar segurar coisas que já ali já estão dando sinais de que não vão dar certo ou que estão caindo, também ali é só uma resposta para você que não adianta você segurar uma coisa que não está bem resolvida, que não está bem estruturada. Também tem essa energia aqui. Então, você também ajudou a criar essa situação, tanto para a pessoa que é o agente principal, tanto para você, que foi muito impactado com isso. Então, ficar tentando resolver e segurar algo que já está lhe dando sinais também não vai salvar, porque essa carta da torre é muito energia também do outro lado, do divino, né? A gente está aqui vivendo a nossa vida no 3D, mas o divino ali também está agindo, e quando a gente não faz o nosso papel, né? Que esse papel, por exemplo, que eu falei, de que você tem que fazer a sua parte, o outro também tem que fazer a parte dele, quando você toma dois papéis, geralmente vem a torre, vem o raio, e impacta a situação para mostrar para você que não adianta você ficar segurando a barra dos outros. Né? Você tem que estar muito focado na sua barra, porque a barra dos outros é dos outros, e quando a gente começa a puxar papéis demais, que não tem muito a ver com a gente, vem essas rupturas, vem essas desestruturas, vem essas novidades que, né, que eu falei não são tão boas assim, para te mostrar que você também não tem o controle de tudo, tem o controle do outro lado, que vira e mexe, dá essa sacudida na vida da gente, com certeza, na vida aqui de Escorpião, deu essa sacudida. E finaliza aqui com a carta da justiça. Então, é a espada de dois gumes, né? Então, assim, as coisas elas vêm, não é necessariamente contra você, elas vêm para dar um corte mesmo nas situações. Várias situações precisam ali de uma resolução. Porque aqui também a gente está falando de coisas que a pessoa também está empurrando com a barriga, né? Quando eu estou puxando muita carga para mim, quando eu estou trazendo muita responsabilidade, é porque eu estou acomodado. Eu estou ali tentando salvar muitas coisas e tem coisas que não precisam ser salvas. Tem coisas que às vezes precisam só ser finalizadas, resolvidas e pronto. E quando não tem isso da sua parte, quando não acontece isso no comum, na vida comum, vai vir a energia de cima e vai impactar. Então, assim, o que está acontecendo aqui nesse panorama geral desse signo é muito isso, assim, a pessoa está tentando segurar coisas que já estão ali dando sinais de ruptura há muito tempo. Então não tem como, né, como eu falei muito do arquétipo da âncora, não tem como você se prender também demais, sendo que as coisas elas podem virar. E com certeza o que está acontecendo com você agora é a maior prova disso. As coisas elas podem virar a qualquer momento e dar aquela virada mesmo até aqui não chega a ser 360, mas é aquela virada que dá aquele sacode mesmo, que mexe com aquelas estruturas, principalmente aquelas que você está ali tentando manter, e as coisas elas também não são assim para você ficar ali fazendo muita força para manter mesmo. As coisas elas estão em movimento. E eu acho que você não está dentro no movimento natural das coisas. Quando você está com esse excesso de preocupação, com esse excesso de cuidado, é justamente está mostrando que não está indo muito bem. Então, o conselho aqui geral é que você dance conforme a música. Você procure entrar nos eixos do que está fluindo aí na sua vida. Então, não adianta você lutar contra algo que já está ali aflorado, que já está ali. Quando vem essa desestrutura, é porque aquilo ali já está correndo por si só. Não adianta tentar segurar. Então, aqui a gente está falando de coisas que já estão bem formadas. Então, se é uma desestrutura, seja num relacionamento, seja num trabalho, ou seja, em outros aspectos da sua vida, aquilo ali já tem uma força. Aquilo ali não começou do nada, foi acontecendo. E você, por algum motivo, não conseguiu controlar. E se não conseguiu controlar, então aquilo não era para você. Ou aquilo
estava caminhando para um fim, estava caminhando para, né, ruir, então não tem como segurar algo que está ali dissolvendo, né? É muito essa energia. E a energia da carta da Roda da Fortuna, ela fala dos altos e baixos, então é um período de baixa, é um período aí me vem muito também aquela energia de corte, né? De manutenção das coisas, né? A gente vira e mexe, tem que cortar cabelo, a gente tem que cortar coisas da nossa vida, a gente tem que fazer uma faxina, né? Tirar muitas coisas ali que estão paradas, e a vida é assim. Então, esse período de baixa é um período de corte na sua vida, de trazer uns reparos aí, mesmo que a contragosto. Você não tá gostando disso, você não queria isso, mas por algum motivo é necessário. Eu acho que o porquê, o fundamento, você vai encontrar depois, você vai encontrar uma resposta. E vem essa energia também final da justiça, é a faca de dois gumes, é a espada de dois gumes. Então tem as vantagens e as desvantagens, né? Sempre vai ter as viradas, sempre vão trazer o lado bom e o lado ruim. Com certeza depois, na sua vida, vai vir uma virada positiva. Esse momento é a baixa, né? É o que precisa ser limpado aí, o que precisa ser tirado, e depois vem a fase de preencher de novo os espaços, de colocar as coisas no lugar e de também trazer coisas novas, né? Sua energia também fala de coisas novas, precisa aí renovar algumas coisas, então não é por nada, não está acontecendo isso por nada. Mesmo a contragosto, no fundo, aí muita coisa precisa ser renovada. E como você sai com energias muito estáveis, muito até paradas, né? Muita, a pessoa está muito presa também, ela está muito ancorada em coisas que às vezes não precisava se ancorar tanto, se prender tanto. Aí vem essa sacudida da vida para falar: não, você tem que dar uma soltada aqui. Aqui não é para você ficar também se prendendo demais. Porque as coisas que são fixas na nossa vida, a nossa família, nossas raízes, sempre estarão ali. E tem outras coisas que vira e mexe, a gente tem que trocar, a gente tem que mudar, tem que desestruturar para a gente também se ancorar, a gente criar nossas raízes em outros lugares. E você também pode se enraizar em outros lugares, você também pode se fixar em outros lugares, se prender também demais e ficar ali, às vezes, em lugares que são desconfortáveis, que estão fazendo mal, não é boa opção. Então, essas viradas, essas baixas, é para te lembrar que de vez em quando precisa soltar, precisa também se deslocar, precisa subir. Aqui também fala muito de evolução, né? Precisa evoluir. E no processo de evolução a gente passa por esses momentos de desestrutura sempre. Isso sempre vai acontecer. É o movimento da vida, a roda da fortuna é isso, é a roda da vida. Tá sempre girando. Então você, às vezes, vai ser atropelado pelos acontecimentos para chamar sua atenção e para também trazer alguns incômodos aí, mas para colocar as coisas no seu devido lugar. Eu vou tirar aqui também uma mensagem de livro, né, por escrito. Com certeza aí vai dar uma mensagem final aí para você, para te ajudar com alguma resposta. Então vamos lá. A mensagem foi do livro 108 Minutos de Sabedoria e Felicidade, do autor Walter Araújo. Eu já usei esse livro em outras tiragens aqui. E veio para vocês a mensagem número 2. Eu vou ler aqui, tá bom? Guardar raiva, rancor e fingir para si que tudo está bem não faz bem, só te fará adoecer. No fundo, os acontecimentos estão lá, no pensamento. E não há nada nessa vida que possa te incomodar tanto quanto os seus próprios pensamentos. Às vezes é necessário parar um pouco, respirar fundo e avaliar se o que você está ofertando aos outros se compara ao que essas pessoas estão tirando de você. Tudo que tira sua paz é muito caro. Não pague este preço. Valorize sua saúde, seu bem-estar, para que seja feliz. Só quando paramos para analisar pelo que passamos ao longo de nossa vida, percebemos quantos muros quebramos, quantas barreiras ultrapassamos, quanta turbulência. No mar da vida enfrentamos muitas tempestades e assim mesmo velejamos. Quando viemos ao mundo, ninguém nos entregou um script do que iria acontecer no filme de nossa vida.
Nascemos, crescemos e seguimos aprendendo através das surpresas que a vida nos apresenta. E para seguir adiante, devemos amadurecer para conseguir abraçar as tempestades, mesmo tendo medo da chuva. Olha, tudo a ver com o que saiu com você. Falou muito sobre saúde, é, assim, alguma coisa aí deve também estar atrapalhando a sua saúde física. Aqui falou muito, né, quando eu estava falando sobre as energias, veio, né, da sua parte, do que você está fazendo, você está tomando responsabilidade também, que é parte dos outros, de terceiros, você está puxando uma carga muito forte para si, e falou muito sobre a sua cabeça, sobre o seu pensamento, as coisas que você tem medo aí, que você tá com medo, tá segurando, e as desestruturas estão acontecendo, independente de você tá segurando ou não, tá tentando ali fazer aquilo dar certo ou não, tá caindo, tá ruindo, tá dissolvendo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui falou muito sobre o seu próprio cuidado com você e que os, a, o preço, né, que tira a sua paz, que tira, né, vem muito essa perturbação na sua cabeça, e aqui está reforçando muito isso, né, esse excesso de pensamento, esse excesso de preocupação, e está falando das surpresas da vida, né, desse movimento, a vida tem seus altos e baixos, você mesmo tentando controlar, você não sabe qual que é o próximo capítulo da sua vida, não tem como saber, ninguém vem com esse script. Aqui a gente faz as leituras, né? A gente vê os conselhos, mas a gente não sabe o que vai acontecer totalmente, a gente não sabe. A gente tem nuances, né? A gente tem intuições, nuances dos próximos acontecimentos, mas nunca a gente vai saber a realidade, o que vai ser. Então você não pode demandar de si mesmo em excesso o que você não consegue entregar. E também você tem que pensar que tem a parte dos outros, né? Cada um tem as suas responsabilidades, então focar muito nas suas responsabilidades. Você tá com muitos medos, com muito excesso aí na sua cabeça de preocupação, porque com certeza você tá pegando carga aí que não é sua. Você tá tomando a frente de muitas coisas aí na sua vida, principalmente familiar, que também diz respeito às outras pessoas, elas precisam amadurecer e esse é o movimento da vida, né? A gente tem que estar sempre amadurecendo, sempre crescendo. E essa mensagem final, né, que falou de abraçar as tempestades, mesmo tendo medo da chuva, porque esses períodos de baixa, de tempestade, que foi dito aqui, eles vão acontecer. Então, também não tem como você viver temendo eles, até porque saiu que você não sabe o que vai acontecer na sua vida, né? A gente não vem com o script pronto, como falou, né? Então, assim, não tem como também ficar. Aqui a gente também pode estar falando com escorpianos aí que estão com excesso de medos, de preocupação de coisas que nem vão acontecer, mas ele vai atraindo desestrutura, ele vai atraindo muita coisa pesada com esse excesso, porque é uma carga também muito pesada de carregar, né? Mentalmente e fisicamente também vai vindo para o físico. Então, aí tem muitas coisinhas que você tem que trabalhar em si, tomar muito cuidado, principalmente com o seu mental aí. Cuidar muito da saúde mental, dar uma distraída, dar uma resetada aí, né, nesses pensamentos. E se precisar aí, cuidar, fazer um tratamento, ver aí se você também não precisa de alguma medicação, se também não está passando aí também por algum efeito físico, né? Se precisa ver aí alguns índices, né, do sangue, se está tudo bem. E cuidar também da sua parte na sua vida, que cuidar do seu, do que está sobre os seus cuidados, sob o seu comando e não dos outros, porque cada um é responsável por si e cada um é muito responsável pela sua vida. E se as atitudes de outras pessoas estão impactando negativamente na sua vida, seja seu parceiro, seja as pessoas que você troca, que você mora, enfim, que você convive, aí tem que rever essas relações, porque se está vindo uma carga muito alta, uma demanda muito alta para você, é porque você precisa rever. Não precisa ser aí atropelado na vida, passar por tanta baixa se você pode cortar aí também essas relações, cortar aí essas conexões. Então você vai ter que rever muitas coisas aí, escorpião. Eu vou parar por aqui. Eu acho que
todas as energias, a mensagem final, fez tudo muito sentido. E eu espero que essa leitura tenha te ajudado. Se puder aí, comente com a gente o que está acontecendo. E se você curtiu esse vídeo, comenta, curta, compartilhe com outras pessoas. E eu agradeço, por você ter ouvido aqui até o final. Tem outros vídeos aí no canal, né? Depois dá uma olhadinha aí, veja o que chama a sua atenção. E eu te encontro em novas leituras. Muito obrigada. Tchau, tchau.